Então vamos falar um pouquinho sobre o que é celulite, né? A gente já sabe que a celulite tem ligação sim com a gordura, mas como? E aí a gente vai entender um pouquinho desde agora por que eu coloquei Marita Colágeno aqui na questão de celulite e edema, inchaço, tá? Então vamos falar um pouquinho. Nós temos a nossa pele, né? E quando nós temos celulite, a gente vê as ondulações na pele. Isso geralmente acontece mais nos braços, abdômen, bumbum e coxas, né? São as áreas aonde de repente a gente tem mais concentração de gordura, então a gente nota mais a celulite. Então o que acontece? Nós temos a pele, embaixo da pele nós temos um tecido adiposo e embaixo desse tecido adiposo, que é o tecido de gordura, nós temos o músculo. E esse músculo ele fica conectado à nossa pele por fibras elásticas. Então, olha só, nós temos a pele, por baixo da pele nós temos tecido adiposo e por baixo do tecido adiposo nós temos músculo. E esse músculo ele fica ligado aqui à nossa pele, ó, por fibras elásticas, tá? Então, o que acontece? Por que a gente começa a ver essas ondulações, né, que são a celulite? Porque a gente começa, de alguma forma, a crescer essas células adiposas, geralmente porque está engordando. Então, essas células, elas começam a crescer, crescer, crescer. O que acontece? Vai pressionando essas fibras e essas fibras elas vão perdendo a elasticidade. Então é onde a gente começa a ver essas elevações. Então guardem isso, músculo, fibra elástica e essas fibras vão ficando flácidas. Daqui a pouco a gente vai chegar na questão do nosso colágeno, tá? A celulite ela pode aparecer em qualquer idade, pode aparecer em qualquer mulher, estando acima do peso ou não. O que vai mudar é o grau, tá? A celulite, ela pode ser classificada em 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 é qual? Aquele que geralmente a gente só vê se a gente apertar, pinçar aquele local. A gente vai ver aqueles furinhos, né? Grau 2 já é uma celulite mais visível, uma pele com mais ondulação, tá? Sem precisar fazer nenhum tipo de compressão. E quando a gente apalpa, a gente sente alguns nódulos. E a celulite grau 3 é uma celulite muito visível, com um aspecto mais ondulado ainda, com sobreelevações e nodulações evidentes, tá? E estima-se que pelo menos 90% das mulheres sofram com esse problema em algum grau. Por quê? Porque nós mulheres temos como predominância o estrogênio, que é um hormônio feminino. O nosso corpo, o corpo feminino, ele foi criado para gerar vida. Então, por isso a gente predomina estrogênio e junto com isso a gente também predomina maior porcentagem de gordura corporal, tá? Não é para todo mundo sair desesperado, descabelando, porque o tecido adiposo ele vai existir, ele é necessário, tá? É pelo tecido adiposo exposto ao sol que nós temos produção da vitamina D, que hoje a gente já sabe que não é uma vitamina, é um hormônio esteroide, porque é produzido pelo nosso corpo. Outros hormônios também são fabricados pelo nosso tecido adiposo, não necessariamente exposto à luz do sol, mas também são. Então a gordura ela tem parte fundamental na nossa sobrevivência, tá? Mas ela precisa ter uma quantidade adequada. O que não pode acontecer é o que tem acontecido ultimamente, que a gente tem aumentado muito a porcentagem de gordura corporal a ponto da gente ter uma inflamação crônica no nosso organismo, tá? A questão da celulite não fica só na parte estética, mas ela também incomoda muito, muito mesmo, a ponto daquilo ali ser uma inflamação sim, ter retenção de líquido naquele local, ter uma péssima circulação, porque as células adiposas elas vão crescendo e vão pressionando os vasos sanguíneos ali. Então a gente sente dor ao toque, nem precisa bater.
é uma passada de mão, dependendo da pressão, já dói muito, né? E o que que acontece? O que que a gente precisa entender? O nosso corpo, nós já temos células adiposas que já foram criadas com a gente durante o nosso crescimento e desenvolvimento. Só que o nosso corpo, ele ainda tem capacidade de produzir mais células de gordura. Mas além de produzir mais células de gordura, essas células de gordura no nosso organismo, a gente pode comparar elas com balões, né? Aqueles balões de festa. Quando a gente começa a armazenar gordura no nosso organismo, essas células de gordura, que são as células adiposas, elas vão inflando, elas vão aumentando de tamanho. Quando a gente emagrece, elas não somem, elas continuam no nosso corpo, só que elas fazem o quê? Elas vão esvaziando. É isso que acontece, tá? Então, a célula de gordura, ela não é tirada do nosso corpo. Ela infla quando a gente engorda, porque ela vai enchendo, ou ela esvazia, mas ela continua ali. A única forma que existe de tirar uma célula de gordura do nosso corpo é fazendo lipoaspiração, e aí é tirado daquele lugar. Isso não é garantia do seu corpo voltar a produzir células naquele local, tá? E dependendo de como foi essa cirurgia, às vezes fica pior, porque pode dar um monte de buraco no corpo da pessoa. Então, a gente precisa entender que célula de gordura, ela infla, ela cresce e ela esvazia. É isso que acontece com o nosso corpo, tá? Então, a gente já entendeu o que é essa celulite. E o que causa celulite? Aí é que tá, né, gente? O que causa celulite? Não existe ainda um achado para falar, é isso. Pode ser histórico familiar, pode ser idade, tabagismo, excesso de peso, emagrecimento muito rápido, onde a pessoa está perdendo massa magra, sedentarismo, dieta rica em carboidratos refinados e açúcares industrializados, pouca ingestão de líquidos e estresse, tá? Então não existe uma causa só. Tanto que mulheres magras também podem apresentar a celulite. Claro que a maior parte dessas mulheres que são magras, elas não chegam ao grau 3, por exemplo, da celulite, tá? Então elas ficam entre o grau 1, no máximo o grau 2. O grau 2 é aquela celulite que quando a gente coloca uma roupa clara, justinha, uma calça, a gente vê, tá? Mas ela ainda não é tão severa como o grau 3. Esse grau 3, raramente uma mulher magra vai ter essa celulite, tá? E o inchaço? O inchaço, a gente precisa entender que nós chamamos ele de edema, né? E ele é caracterizado por quê? Por acúmulo de líquido. Pode ser nos braços, nas pernas, no tornozelo, no rosto, no abdômen, e pode ter diversas causas, sendo que a maioria não são graves, tá? Mas o edema, ele causa desconforto, peso, cansaço, formigamento e também, né, principalmente para nós mulheres, compromete o visual e a autoestima, né? Porque não fica nada bonito uma perna toda roliça ou um rosto todo roliço, né, inchado. Mas a gente precisa entender o que pode causar essa deficiência. Primeiro, deficiência de magnésio. Por quê? Porque ele é mais relevante do que o potássio, o cálcio e o sódio no nosso organismo, porque ele regula esses minerais no nosso organismo. Então ele é extremamente importante, tá? Potássio, ele é mais importante. Gravem aí que o potássio, o cálcio, o sódio. Não que a gente não precisa preocupar com eles, mas a gente precisa muito se preocupar com o magnésio, tá? A sua deficiência vai promover retenção de líquido, dificultar o sono e aumentar o estresse. Então, por aí a gente já vê que ele não pode faltar, né, na nossa alimentação. Ingestão excessiva de sódio. Quando a gente fala em ingestão de sódio, a gente não está falando de sal. O sal foi demonizado, mas na verdade não, o problema não é o cloreto de sódio,
é o sódio. E ele é embutido em todos os produtos processados, ultraprocessados. Biscoitos prontos, comidas prontas que só coloca no micro-ondas ou só precisa aquecer, sucos industrializados, bebidas industrializadas em geral, balas, tem que tomar muito cuidado. E junto com o sódio também vem o excesso de açúcar. Talvez não venha lá escrito açúcar, mas vem de outra forma. E esses excessos vão realmente causando muito inchaço. Por que que o sódio causa mais inchaço? Porque o sódio ele tem afinidade com a molécula de água. Então, toda vez que ele está um pouquinho mais em excesso no nosso organismo, ele chama a água junto com ele. Então, ele não deixa essa água sair do nosso organismo, ele retém essa água, tá? Mas lembrem-se, não é o cloreto de sódio, não é o sal que a gente vai lá e tempera a nossa comida que é o problema. O problema são os excessos que vêm nos produtos ultraprocessados, embutidos, enlatados, bebidas industrializadas. Esse a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque tem tomado conta dos nossos dias, né? Carência de potássio. Por quê? Porque o potássio é um eletrólito, ou seja, ele conduz a eletricidade entre as células e é importante para o bom funcionamento do nosso organismo. E por quê? Porque ele tem o poder de manter o nível de água do nosso corpo equilibrado. Não sei se vocês se lembram, mas um adulto tem em média 70% do peso corporal em água. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. O potássio é um dos responsáveis por manter esse nível de água equilibrado. Quando a gente está com deficiência de potássio, a gente fica inchado, a gente tem aquelas famosas cãibras e pode até estar engordando por falta de potássio, tá? Falta de vitamina B6, que é outro nutriente que também está ligado ao inchaço no nosso corpo. E assim como o potássio, ela também controla o equilíbrio de água no organismo, tá? Então a gente precisa repensar a nossa alimentação, porque se a nossa alimentação fosse uma alimentação mais rica, né, mais rica em vegetais, em proteínas e menos carboidratos refinados e açúcares, isso não faltaria no nosso organismo. Falta porque a gente não tem se alimentado adequadamente, tem priorizado comidas, né, os fast foods, que são tudo muito rápido, muito fácil e só rico em gordura, açúcar e mais nada, né? Desidratação. Como assim, Alessandra? Se eu estou desidratado, por que eu vou reter líquido? Porque o nosso cérebro entende que existe carência de água no nosso organismo. Então ele começa a reter. É isso que ele faz. Deve existir um equilíbrio da água no nosso organismo. Quando o nosso cérebro detecta que está faltando água adequadamente, por isso eu sou muito chata aqui e fico o tempo todo falando, bebe água, tem que beber água na quantidade adequada. Por quê? Porque se você não bebe água na quantidade adequada, seu corpo não funciona. Além dele não funcionar bem, dele não fazer as funções de detox adequadamente, porque precisa de água para tirar as toxinas do organismo, ele vai começar a reter. E isso vai promover edema, que é o inchaço, dor de cabeça, tontura, boca seca, taquicardia. De repente você está com todos esses sintomas e simplesmente é porque você não bebe água. Olha a seriedade da coisa. Como eu posso repor potássio? Contar para vocês. Os nossos cafés, Burn Mais Control, café verde, café vermelho e o cappuccino fit, que está em falta para vocês agora, mas eu vou falar, merece ser falado. Eles são ricos em potássio, porque a erva mate é um dos chás mais ricos em potássio que existe, tá? Por isso que quando a gente começa a usar o café Marita e a gente tem retenção de líquido e tem muita cãibra, a gente começa a ver que isso está diminuindo, porque a gente está repondo potássio. Assim como também nos cafés, todos eles são muito ricos em complexo B, vitaminas do complexo B. Então a gente vai estar repondo B6 também, que ajuda também no equilíbrio hídrico do nosso organismo, tá? Então só para a gente entrar ali no assunto para eu falar para vocês. E aí, ingestão de alguns medicamentos também podem levar a edemas, tá? Como remédios para hipertensão,
anticoncepcional, antialérgicos, corticoides, tá? Todos eles podem aumentar a permeabilidade vascular. E presença de alguma doença. Alessandra, já corrigi a alimentação tem 3 meses, não é de hoje para amanhã, tá, gente? Então, eu queria muito falar sobre isso, porque ontem lá na live, ontem eu fiz essa mesma live, esse mesmo assunto no Brasil, e uma pessoa falou: eu tomo café e tô inchada. Mas não é só tomar o café. O café vai ajudar muito, mas a pessoa precisa verificar se ela está fazendo o que é certo. Será que a alimentação dela está correta? Se ela está se hidratando adequadamente? Outra, não é porque hoje eu comi salada adequadamente, fruta, que amanhã meu organismo já reagiu. Há quanto tempo eu venho fazendo tudo errado? Então eu tenho que ir mudando e dando tempo para o meu organismo conseguir recalcular a rota e voltar ao equilíbrio normal, tá? E aí o que acontece? Caso eu esteja há 2, 3 meses fazendo uma alimentação saudável, tirando esses ultraprocessados, tudo que é pronto, fácil de beber, fácil de comer, né? Que tá tudo pronto, é só abrir e tomar, ou só abrir e esquentar. Eu também tenho que saber se eu não tenho alguma doença de base que está causando, tá? Esses problemas no meu organismo. E quais doenças são essas? Doenças cardiovasculares, né? Então, tanto cardíacas quanto na parte de varizes, de trombose, doenças renais também, algumas doenças de fígado, todas elas podem ser base para a retenção de líquido no nosso organismo. Então, se eu sei que eu estou fazendo tudo certo de verdade, se eu estou comendo de forma mais saudável, e mesmo assim, depois de um determinado tempo, e vamos colocar pelo menos 60 dias, eu continuo notando que eu estou inchado, então eu preciso procurar ajuda médica para entender se eu tenho alguma doença que está causando isso. Em mulheres é mais frequente, principalmente porque nós temos a questão hormonal, o ciclo menstrual, onde a gente tem uma avalanche de hormônio que faz com que a gente retenha líquido, e também tem o anticoncepcional que a gente toma, que também pode provocar, tá? Então a gente tem que entender toda a situação. A gente não tem como avaliar individualmente aqui, mas cada um tem um pouco de noção do que acontece com o seu corpo, ou se pode ser algum medicamento ou alguma doença de base que esteja causando esses edemas, tá? E aí, como os produtos Marita vão auxiliar? Então, o primeiro produto que eu quero falar é do nosso colágeno. E aí, eu acho que deu para vocês entenderem o porquê que eu falei do colágeno. Por que eu coloquei o colágeno? Primeira coisa que eu quero ressaltar. Ele tem um mix de 14 vitaminas e minerais. Essas vitaminas e minerais, elas não são importantes só para a síntese e absorção do colágeno no nosso organismo, mas elas também são importantes, igual a gente está falando aqui, ó, do potássio, magnésio, sódio, essa bomba que controla, né, as nossas contrações musculares. O nosso coração é um músculo, a nossa panturrilha que está aqui, né, o nosso músculo aqui da perna, ele é um tipo de coração que bombeia o sangue quando ele desce. Então a gente precisa pensar que o que está aqui em 100% da nossa necessidade diária também afeta a nossa saúde diretamente. Então aqui a gente vai ter reposição dos minerais que são importantes também para o controle aí da nossa saúde, para o nosso controle hídrico, para o controle da nossa temperatura, da nossa contração muscular, e não só para a síntese e absorção do colágeno, que é muito importante sim, mas que não é só essa função, tá? Então aqui a gente vai repor. Além disso, aqui nós ainda temos a adição de hibisco, e o hibisco é um diurético natural. Então, se eu estou retendo muito líquido, o hibisco vai me ajudar, né, a me livrar desse excesso de líquido que o meu organismo está retendo. Além do que, o colágeno vai trabalhar na parte da celulite como promovendo, aumentando a elasticidade, a firmeza e a hidratação da pele,
combatendo a flacidez. E como que ele combate a celulite? Não é porque ele vai reduzir a gordura, mas porque ele vai aumentar a firmeza e o tônus, tanto da pele quanto do músculo. Lembra que eu falei lá no começo que aqui a gente tem a pele, a gente tem a camada adiposa, que é a camada de gordura, e depois a gente tem o músculo, e que esse músculo é ligado à nossa pele por fibras elásticas, e essas fibras vão perdendo elasticidade. Então, aqui, o que o colágeno vai fazer? Vai voltar o nosso tônus, a elasticidade, tanto da nossa pele quanto do nosso músculo, tá? Além de ajudar na formação de massa magra, que é musculatura, e ainda evitar a perda de massa muscular. E nós, mulheres, a gente perde massa muito mais fácil que o homem, uma vez que a gente também já tem menos massa magra devido à questão do estrogênio e testosterona. Então, o colágeno ele vai ajudar tanto no inchaço quanto no combate à celulite, tá? Quais são os outros produtos que vão nos ajudar? Marita Green. Deixa eu pegar aqui. Pode ser tanto a zero, que é específica para quem está sem usar açúcar ou é diabético, ou a Marita Green Pectina. E por que Marita Green? E aí eu vou incluir, vou falar de um produto que não está aqui para vocês hoje, mas que logo logo, né, vai chegar, que é o café Marita Verde, que tem os mesmos ativos da Marita Green. E por quê? Porque o café verde, ele provoca mais energia de combustão, ou seja, ele aumenta o consumo de calorias no nosso organismo. Isso faz o quê? Aumentar a queima de gordura e a eliminação de fluidos. Além de que o ácido clorogênico ativa a proteína, que acelera um sistema de desintoxicação do nosso fígado. E eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre estou aqui falando para vocês que quem faz detox no nosso organismo é o nosso fígado e os nossos rins. Então, o nosso fígado ele precisa estar saudável para quê? Para que ele possa cumprir com as suas funções. E uma delas é o detox, porque todo o nosso sangue carrega tanto nutrientes quanto toxinas e o nosso fígado filtra isso, depois ele tem que jogar isso para fora. Então também por isso precisa de água, porque se a gente bebe água adequadamente, as toxinas elas são eliminadas pelo suor, pela transpiração e pela urina. Então a gente precisa, tá? Beber água adequadamente. Ah, e é difícil beber água. Não, não é difícil beber água, é só criar o hábito. Porque não é difícil beber outra bebida, então também não é difícil beber água, né? E o café verde ainda ajuda no nosso tônus muscular. Como? Como que o café verde ajuda no nosso tônus muscular? Eu venho falando todos esses dias sobre a questão do ácido clorogênico do café verde. O que o ácido clorogênico faz? Ele inibe uma enzima que libera a glicose do fígado e ele inibe a liberação de glicose do intestino. Isso sinaliza para o nosso organismo que o nosso organismo precisa de energia, mas que não está encontrando em forma de glicose. Isso vai fazer com que o nosso organismo seja obrigado a pegar os depósitos de gordura que ele fez e converter em energia. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que comece a reduzir o estoque de gordura que nós temos no nosso organismo. E quais são os primeiros estoques? Gordura visceral, que é a mais perigosa. E aí a gente vai descobrir, que às vezes a gente não pensa, e talvez muito seja de quem está acima do peso, sentir muita fadiga muscular, é porque a gordura, assim como ela vai penetrando nos nossos órgãos, por exemplo, o nosso fígado, ela também penetra nos nossos músculos. Isso faz com que a gente fique com uma massa mais fraca. Então, essa gordura, ela também vai sair, vai fechar, né? Ela não vai sair dali,
Mas aquelas células adiposas que penetraram, adentraram os nossos músculos, elas vão esvaziar também. Então a gente vai ter uma massa muscular mais forte, mais densa, tá? E isso ajuda demais também na questão da celulite. Então a gente precisa pensar muito nessa questão aí de ter essa tomada certa dos produtos junto, né, com essa mudança de hábitos no panorama global de alimentação, hidratação adequada, se for possível fazer uma atividade física que te traga prazer. E aí tem mais um produto que ajuda muito, 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 que é o nosso Café Marita Memory, que além de ajudar a reduzir os depósitos de gordura no corpo também, tá? A gotucola, ela ajuda muito no tratamento contra problemas circulatórios. E muito desses problemas circulatórios, eles também promovem inchaço. São uma das doenças que podem estar provocando inchaços, tá? Que podem ser as varizes. E a gotucola, que é a centelha asiática aqui do nosso Café Memory, pode ajudar, porque ela é rica em triterpeno, que é uma substância que aumenta a oxigenação dos nossos tecidos e a circulação sanguínea, tá? Então ela melhora o retorno venoso e combate o inchaço, principalmente das pernas. E não ficando só nisso, a gotucola também promove a lipólise, combatendo a celulite. Então olha só que maravilhoso que a gente tem, né? E ainda vai de quebra ajudar a memória e ajudar na ansiedade. Isso tudo a gente tem aqui em produtos Marita. Então a gente precisa pensar, né? Alessandra, fiz tudo, tô fazendo tudo, ainda tô inchado. Então a gente precisa descobrir se existe realmente ainda alguma doença de base aí o médico vai te ajudar com esse diagnóstico, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês hoje com esse assunto aí de celulite e inchaço. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, uma ótima semana e até terça-feira que vem.